Existe uma questão que eu digo que é muito importante em relação ao casamento, ao que acontece no falecimento, e uma das coisas que eu sempre comento com vocês, que é muito importante, o regime de bens. A depender do regime de bens, vocês poderão ter direitos, deveres, lembrando que deveres e direitos têm a ver com recebimento, têm a ver com dívidas, tem a ver com uma série de questões, pagamentos, enfim. Agora, aquilo que as pessoas fazem muita confusão, eu observo, o que seria? Uma confusão muito natural. Quando a gente fala em meação, quando a gente fala em herança, não é a mesma coisa. Meação é uma coisa, herança é outra. Então eu vou te explicar. A meação é um direito que o casal tem se casar, se estiver em união estável e, a depender do regime de bens que este casal escolheu, haverá a partilha de bens. A depender, quando eu digo a depender do regime de bens, porque, por exemplo, vocês podem ter escolhido a separação total de bens. Se vocês escolheram separação total de bens, significa que num divórcio, numa separação, cada um sairá do casamento com exatamente aquilo que tinha antes de se casar, mesmo que bens tivessem sido adquiridos na constância deste casamento, eles não serão partilhados. Por quê? Porque o regime de bens escolhido foi separação de bens. Mas, por exemplo, vocês optaram pela comunhão parcial de bens, ou até pela comunhão universal de bens. A depender do que, portanto, acontecer durante a vida do casal, a administração da vida desse casal, ela será regida pelo regime de bens que vocês escolheram. E o que acontece? Se houver uma separação, se houver um divórcio, ou inclusive, eu já vou falar de herança, mas eu vou só comentar um pouquinho mais sobre a meação. Se você estiver casado sob o regime da comunhão parcial de bens e você se divorcia, os bens que foram adquiridos, comprados onerosamente durante o casamento com o regime da comunhão parcial de bens, esses bens serão divididos. Será a meação, por isso a palavra meação, que é a metade dos bens adquiridos à constância deste casamento serão divididos entre o casal. E assim se sucede com os outros regimes de bens. Mas o que acontece? Cada regime tem a sua característica. Quando eu falo de meação, eu vou repetir, a meação é como se fosse a sociedade, como se você fosse sócio do seu companheiro, do seu cônjuge, e essa sociedade, a hora que ela se desfaz, vocês têm que dividir aquilo que foi feito durante a sociedade. Se vocês adquiriram bens na sociedade, se um participou mais ou menos, de toda forma, essa sociedade será dividida. Acontece a mesma coisa no casamento ou na união estável, se for reconhecida, porque a meação tem somente e tem tudo a ver com o tipo de regime de bens que foi escolhido no casamento. Eu com certeza vou fazer um vídeo para vocês detalhando exatamente cada regime de bens, o que teria direito em relação à meação ou à herança. Mas como eu fiquei de comentar também sobre herança, a herança não tem nada a ver com a meação. Eu repito, a meação você vai ter direitos por conta do regime de bens que você escolheu. A depender do regime de bens, você terá direito à metade. A depender, não. Por exemplo, na separação total de bens, você não terá direito à meação, tá? Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Na comunhão universal de bens, sim, você terá direito à meação de todo o patrimônio, tanto seu quanto dele, obtidos antes, durante o casamento, seja por doação, seja por herança, seja por uma compra, tudo que vocês tinham antes e depois será dividido, será meado.
Em relação à a herança tem a ver com falecimento. Portanto, a depender também do regime de bens, vocês podem ser herdeiros, vocês podem receber meação e herança. A depender do regime de bens, vocês podem receber somente herança. E aí vai depender, eu repito, do tipo de regime de bens. Entretanto, herança nós só denominamos como tal quando houver exatamente o falecimento de um dos dois cônjuges ou companheiros. Me espera que nos próximos vídeos eu vou contar exatamente um por um para ficar bem mais claro.